Olá, graça e paz. Vim aqui trazer mais um devocional do Reino. Pode falar a palavra de Deus, baseado neste devocional aqui do Exército Invisível do pastor Pedro Noia, da Igreja Com BC de Vila Velha. E o devocional de hoje que eu quero compartilhar, que falou muito comigo, está baseado no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 15 a 16, cujo título é Quando a perda encontra o propósito. Tremenda essa passagem. Você conhece o livro de Ruth? Comenta aqui para mim. Sim, eu conheço a história. Quais as partes da história de Ruth que mais mexeu com você? Para você que não conhece, eu vou fazer uma contextualização rápida. Ruth era nora de uma mulher chamada Noemi, e que saiu de Belém e foi para Moabe, porque havia fome em Belém. E quando ela chegou em Moabe, lá ela tinha 2 filhos, eles se casaram com 2 moabitas. E quando houve uma tragédia, a Bíblia não relata que tragédia foi, só diz que Noemi perdeu o seu esposo e as suas noras, cada uma perdeu os seus maridos. Ou seja, Noemi de uma só vez, ou num só momento, ou no mesmo época, perdeu o seu marido e seus 2 filhos. E isso fez com que ela ficasse muito amargurada, provavelmente deprimida. E o espírito dela se abateu de tal forma que ela resolveu voltar para o seu lugar de origem. Até porque naquela época, se a gente for fazer um contexto, a mulher viúva, ela não tinha poder de negociação. Então, ela não tinha voz social, voz financeira, e ela dependia de um homem. Ou ela voltava para a casa dos seus pais ou para a casa de um familiar, que seria o porta-voz dessa mulher, o líder daquela família. Então, uma mulher ela não poderia ser líder de si mesma, nem ser líder de um clã familiar. E aí ela volta deprimida, amargurada, e despede as suas noras e fala: volte para a casa dos seus pais, que eu não tenho mais filho para lhes conceder de marido. A sua nora, outra, ela volta. Porém, Ruth diz: não, não vou voltar. Eu vou contigo, para onde tu fores, eu irei, seu Deus será meu Deus. E essa parte é muito chocante, mas não é sobre isso que nós vamos falar. E a história se decorre ali, e Ruth e Noemi chegam lá na sua cidade local, e lá a Noemi se lembra que tem um parente próximo, e Ruth vai catar espigas lá, para elas sobreviverem, e esse parente se afeiçoa por Ruth, o nome dele é Boaz, e ele se torna um resgatador de Ruth, e a Noemi traça todo um plano, orienta a sua nora, e, enfim, eles têm um jantar, e esse jantar culmina num casamento, porque tem todo um contexto, é muito bonita essa história, eu convido você a conhecer o livro de Ruth. Mas eu quero compilar aqui com você algumas frases que eu tirei desse devocional, e depois você, querendo adquirir, né, esse devocional vale muito a pena. Ainda existe propósito depois de tanta perda? É uma pergunta. Quais perdas você enfrentou recentemente? Noemi enfrentou a perda de um marido e 2 filhos. Ruth enfrentou a perda de um marido. E você, qual perda? Existem perdas, eu estava hoje conversando com a minha mãe, que é psicanalista, sobre os lutos da vida. Existem lutos que a gente enfrenta e nem todos eles são por a perda de um ente querido. Às vezes a gente enfrenta o luto da perda de um ministério, da perda momentânea do chamado, que é arrancado de você, arrancado de uma forma abrupta, a perda de um ministério, de uma posição ministerial, de uma liderança que você exercia. E eu passei por esse luto recentemente, estou atravessando por ele, ainda dói muito no meu coração. A perda de um casamento, que também, por mais que, né, você não queira, por mais que seja essa a necessidade, existem mulheres que passam por violência doméstica, por abusos dentro do casamento, por relações extremamente tóxicas, abusivas, ou por outras situações que é quase irreversível a manutenção do matrimônio. Mas isso não impede ela de passar pelo luto, porque ninguém casa para se separar. Então é um luto de constrangimento, é o luto de algo que não deu certo, é o luto da culpa, da vergonha, de tudo. Então, qual perda hoje que você tem enfrentado? E a pergunta que fica: existe propósito depois de